Saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Gravando esse vídeo aqui, deixar uma palavra da parte do nosso Senhor Jesus Cristo para o canal do nosso irmão Marcinho, no qual eu agradeço a Deus primeiramente pela oportunidade e também agradeço ao nosso irmão Marcinho pelo convite, amém? A passagem que eu vou deixar, a palavra que eu vou deixar para a meditação dos irmãos se encontra em Lucas 9 e o capítulo é o 20 e o versículo é o 23, que vai dizer assim: e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do seu Pai e dos santos anjos. Irmãos, a palavra que eu trago nessa tarde para a nossa meditação é quando Jesus nos alerta, nos faz o alerta que nós temos que carregar a nossa cruz todo dia. Jesus, ele não fala a momento nenhum que nós devemos carregar a nossa cruz só de vez em quando. Só quando nós tiver disponibilidade para carregar a cruz. Jesus, ele carregou uma cruz que não era dele, é a nossa cruz. O peso da cruz maior, a cruz mais pesada que Cristo levou, que Cristo carregou em suas costas, não foi a cruz que eles puseram na costa, a cruz de madeira, mas o peso maior que estava naquela cruz, naquele madeiro, era o peso do nosso pecado. Jesus, ele saiu da sua majestade, da sua glória, para vir ao mundo, se fazer homem como nós somos. Jesus era homem, sujeito a toda a tentação que cada um de nós somos, sujeito a todos as atribulações que a gente passa. Jesus passou muito mais. E ele foi fiel até o fim. Ele carregou a sua cruz até o fim. Mas lá em Filipenses vai falar que Deus o exaltou soberanamente e deu um nome que é sobre todo nome, para que através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo se dobre os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Só tem um nome que tem o poder que é sobre todo nome. Só tem um nome que os demônios se tremem de medo. É o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a ele foi dado todo o poder. Porque ele carregou a sua cruz cada dia, mesmo não sendo a sua cruz, carregou a nossa cruz. Porque aquela cruz que Jesus carregou não era para ele, era para mim e era para você que vê esse vídeo agora nesse momento. Meus irmãos, nós temos uma falha muito grande. A nossa carne só pende para o pecado. É isso que nós temos que estar vigilantes. Nós temos que estar em constante batalha entre carne e espírito. Vence aquele que está mais forte. Nós fortalecemos o nosso espírito através da palavra do Senhor Jesus, através do jejum e da oração, dos louvores. É quando nós fortalecemos o nosso espírito. E muitas vezes, como vai falar aqui, que muitas vezes, vai falar no versículo 25, porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, ou seja, que aproveita o homem ganhar o mundo todo, podendo prejudicar a si mesmo e também perder a sua alma, porque é isso que acontece. Do que adianta a gente não achar tempo para fazer a obra do Senhor, porque vive muito ocupado com os afazeres do nosso dia a dia e deixar a nossa fé de lado, a nossa fé de mão. Nós não podemos, nós temos que seguir o exemplo de Maria e não viver tão atarefado, tão afadigado em tantos afazeres como Marta. Marta estava muito ocupada
os pensamentos de Maria, de Marta, não eram um pensamento errado, porque ela estava preocupada em servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas naquele momento, o mais importante não era se preocupar ao modo que Jesus ia ser recebido naquela casa. Mas o que era mais importante, que isso foi o que o próprio Jesus falou, era sentar aos pés dele e ouvir o que ele tinha a falar. Porque só a partir do momento que nós chegamos aos pés de Jesus para ouvir Jesus falar com a gente, é que nós vamos saber como agradar a Ele. Como que nós podemos fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, se primeiro a gente não ouvir a sua orientação? Porque tem até um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Então não adianta, a gente tem que ouvir primeiro, fazer igual Maria fez. Maria estava ouvindo o que Jesus tinha a dizer. E Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte, da qual não lhe seria tirado. Marta agiu de boa fé, preocupada numa boa recepção para Jesus. Mas, no entanto, ela não estava ouvindo o que Jesus tinha a dizer. Para nós podermos fazer a vontade do nosso Mestre, nosso Jesus Cristo, nós temos que ouvir Ele primeiro, para poder saber o que é que Ele quer que a gente faça. Ser um direcionamento do nosso Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus, não tem como a gente agradar a Deus. Aconteceu que Davi indo levando a arca, e aconteceu aquela vamos dizer assim, aquela tragédia, de quando os carros do boi virou, ia derrubar a arca, aquele rapaz que ia logo assim encostar, tocou com a mão, e a ira de Deus se acendeu contra ele, e ele ali mesmo faleceu. O que acontece é porque primeiro Davi não ouviu corretamente a palavra do Senhor, como deveria levar a arca. Porque a arca foi feita depois que tudo aconteceu, e a arca ficou na casa de Obed-edom, foi que Davi foi entender. A presença do nosso Deus, quem leva não é os animais. A presença de Deus, quem leva sou eu e você. Nós temos a presença de Deus em nós quando nós se chega a Ele. Através do sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz, é que hoje nós possamos dizer, nós possa dizer, e nós podemos dizer, que nós temos a presença de Deus em nossos corações e em nossa vida, através do sacrifício que Jesus passou. Tudo, meus irmãos, tudo aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Desde do jardim do Éden, tudo já apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando Adão e Eva caíram em tentação, Adão comeu a fruta que a sua esposa Eva ofereceu, porque a mesma tinha dado ouvido à serpente. Quando eles foram abertos os olhos e eles tiveram a oportunidade, né, de enxergar o bem e o mal, eles viram que eles estavam nus, porque antes disse não que eles tivessem vestido, mas eles não conheciam, não existia a maldade, não existia a malícia no coração deles, de Adão e Eva. Por isso é igual você pegar duas crianças de 1 ano, 2 anos, e colocar menina e menino junto, nus. Não vai existir malícia, porque eles têm inocência. Mesmo assim, foi o que aconteceu. Aí, quando eles comeram a fruta, que era lhe proibido, foram-lhe abertos os olhos. E daí viram que estava nu, e ele tentou se esconder de Deus, como se fosse possível se esconder de Deus. E vendo que estava nu, o nosso Deus perguntou, quem falou para ele que ele estava nu? Por acaso eles tinham comido da fruta que ele tinha proibido? E daí tem aquela velha história que todo mundo sabe. Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente, nenhum deles assumiu o erro. Aí Deus, para que eles não ficassem nus, fez um avental de pele de animal. Ou seja, um animal foi abatido inocentemente para cobrir o erro de Adão e Eva. Tudo já apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo
foi o holocausto perfeito. O holocausto parou em Jesus. E Jesus morreu inocente pelo nosso pecado. Então tudo já apontava para a vinda do nosso Senhor Jesus. Quando Davi levou a arca que representava a presença de Deus, ela simbolizava a presença de Deus em carro de bois, e aconteceu aquela tragédia ali, porque a presença de Deus não foi feita para que o animal levasse. A presença de Deus foi feita para nós quem levar. E através da presença de Deus e do Espírito Santo é que o Evangelho é pregado a toda criatura. É como Jesus fala: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então, irmãos, eu trago essa palavra para a meditação, para a nossa meditação. Porque Jesus nos convida a nós carregar a nossa cruz cada dia, dia a dia. Não é só quando nós estivermos disponível. Nós temos que ter muito compromisso e também se sacrificar a fazer a obra do Senhor. Porque foi fácil o que Jesus passou? Não foi. Mas ele foi até o fim, por amor de mim e de você. Então, através do sangue de Cristo, é que nós fomos lavados e remidos. E hoje nós podemos dizer que nós temos a presença de Deus. Então, que essa palavra nós possamos guardar em nosso coração. E eu desejo que todos tenham um verdadeiro encontro com o nosso Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.